Shalom, queridos. Deus continue abençoando esse discipulado de nobreza. O Senhor Jesus caminhando com a gente diariamente, né? E lê a palavra, então nós estamos bem. Com Ele tudo vai bem. Já pensou uma coisa dessa? Vai tudo bem com Ele, né? Porque Ele resolve todos os nossos problemas quando nós estamos na Sua palavra. Quando você está na palavra, você sabe o que fazer quando você adoece. Você sabe que tem um Deus que cura. Está escrito em Êxodo 15:26. Você sabe que tem Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 3, de 1 a 2, que diz que ele cura toda doença e toda enfermidade. Quando você está na palavra, o diabo não prevalece na sua vida, porque você sabe que ele diz, nosso Deus diz, dar-te-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Que maravilha, né? Você está na palavra, você não é abatido por nada, porque você sabe que a velhice é coisa boa, porque o Senhor diz que dar-te-ei abundância de dias. Então você não fica amedrontado, o que será da minha velhice? Não, ao contrário, você tem prazer, porque sabe que se Ele dá com qualidade. Ele diz, dar-te-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Então você vai confiante, porque sabe que tudo que Deus fala é a verdade, a Bíblia é a verdade. Aí você vai prosseguindo e sabe também que nessa vida de qualidade está contida uma bênção grande, é você ter filhos espirituais. Aí você sabe muito bem que o Senhor traz o renovo físico e espiritual. Você sabe que está escrito em Isaías 40, versículo 29, que ele renova as forças do cansado e da energia, aquele que não tem mais nenhum vigor, então não vai ter nenhuma dificuldade de você estar pregando a palavra, ganhando vidas, consolidando, discipulando e enviando. Não tem nada que impeça isso, porque ele renova. A pessoa, uma mãe que chega cansada, né? Infelizmente, nós estamos em uma cultura maligna, onde as mulheres, em vez de estar cuidando dos seus filhos, estão cuidando das pessoas lá fora para ganhar um trocadinho, né? É um trocadinho, um nada diante do que você pode fazer dentro de casa. Mas, infelizmente, todos estão nessa mesma dimensão, a maioria, e elas chegam cansadas e sabem que porque ela deixou o principal trabalho dela, se ela for uma pessoa que estiver consciente do que Deus requer, ela vai trabalhar por causa da exigência da sociedade, mas quando ela chega em casa, ela sabe que o Senhor tem uma palavra para ela, ensina a criança o caminho que deve andar. Então ela vai fazer o quê? Ela vai pedir o renovo do Senhor, vai fazer as coisas, vai dormir cedo, vai ser um benefício ela dormir cedo com seus filhos, seu marido, todos dormindo cedo, porque a ciência já provou que o sono mais importante é o sono que vai das 9 horas, no máximo é a hora que a gente deve dormir, no máximo. E se você for de 9 horas em diante dormindo, se o senhor lhe acordar 3 horas da madrugada, você já dormiu o suficiente, porque o sono mais profundo é o que vai refazer todas as suas forças físicas, e aí você vai acordar disponível 3 horas da manhã, renovada, porque você vai ter que ir para a cozinha, cuidar das coisas, adiantar tudo. Às 4h30 você chama as crianças, 4h30 para 5 horas. Se elas dormindo cedo junto com você, elas já estão preparadas também. Aí elas vão tomar banho, se arrumar. 5 horas, 5h30 já estão na mesa, tomando seu café da manhã. E quando for às 6 horas, elas já estão sentadas com você, recebendo a palavra de Deus, Bíblia aberta, conversando com elas, falando o que o seu Deus maravilhoso deixou escrito. E elas estavam aprendendo, porque todas as pessoas, no horário da madrugada, têm melhor condição de assimilar tudo que a pessoa vai ouvir. E se você está ouvindo a palavra de Deus, vai ter facilidade de assimilar, juntamente com seus filhos. Eles sairão para o colégio, se for hora da manhã que estudam, e se não for, você sai para o trabalho consciente que seu filho foi alimentado, sustentado pelo Deus maravilhoso que está na sua vida. E com esse cumprimento da palavra, ensinando a sua criança, como está escrito em Provérbios 22, com esse cumprimento da palavra de Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, tenha certeza que você estará fazendo, tendo o prazer de fazer o que todos precisam fazer, dizer:
Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tudo isso é o privilégio de quem se dedica ao estudo da palavra, tem toda essa sabedoria. E é por isso que nós vamos estar com mais um capítulo 17 lendo, capítulo 17 de Primeira Crônicas, lendo, repassando tudo que Deus já falou nos livros anteriores. Aqui, Segunda Crônica está falando de muita coisa que você já ouviu, mas você vai ler porque é a palavra de Deus. E ele não deixou nada para repetido para ficar sem repetir. Se ele deixou aqui é porque é para ter uma repetição. Aí você lê o capítulo 17, discipulador, faz tipo um jogral, bem animado, cada um lê 3 versículos, assim, com aquela voz, aquela entonação maravilhosa do jogral. Você já sabe o que é jogral, porque todo mês vocês estão na minha imersão e todos já foram convocados a aprender a fazer jogral com a palavra. Então, na sala de aula aqui, que é repetição, vai ficar tudo animado, porque vão fazer um jogral muito bom, no capítulo 17, no capítulo 18, no capítulo 19. Que maravilha, né? 3 capítulos. É 1 hora, na certa. Porque vocês têm 1 hora, e eu só tenho aqui, na gravação das aulas, dos vídeos, só 30 minutos para fazer comentários, dar comunicações para vocês do que deve ser feito. E vocês têm 1 hora de discipulado para estarem com 3 capítulos repassando. Quando for para mim, para a gente fazer um capítulo só, é porque é um assunto novo e que a gente vai fazer algumas explicações. Aí dá um total de, de 30 minutos no vídeo e para você, com o discipulador, vai ser mais a explicação mais avante, porque ele também recebe da parte de Deus. O discipulador também tem o Espírito Santo. Ele vai trazer também algo que Deus vai falar diretamente, mas antes de tudo vai fazer o comentário que eu fiz e Deus, na obediência de cada um, vai também aumentar mais alguma coisa, vai completar 1 hora de comentários dado pelo Senhor. E cada comentário que o discipulador fizer, a novidade que Deus trouxer para eles, eles passam para mim, para quando eu estiver visitando. Eu tenho supervisores e tenho também a minha presença em nome de Jesus em cada discipulado. E quando eu chegar, eu quero estar falando do que o seu discipulador recebeu na hora da aula, porque é uma transparência total, é unidade. Eu passo para os discipuladores, eles passam para vocês, e eles também recebem de Deus e fala para mim o que foi que Deus entregou para nós estarmos todos edificados. Se ele recebeu de Deus algo e fala na sala com vocês, é claro que eu preciso também. Nós dependemos um do outro. Deus fala por um, recebe, o outro também recebe de Deus e fala, o outro também que já entregou recebe. É assim que são os profetas. Nós estamos na fase maravilhosa que Deus deixou dos últimos dias, e desde quando Jesus subiu, começou os últimos dias, começaram os últimos dias, e aí nós sabemos que tem profetas e profetisas. Então, está escrito em Atos 2,17. Então, esses profetas e profetisas somos nós. Eu, com essa direção para todo o ministério, trazendo essas informações para os discipuladores, passar para cada discípulo do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, e vocês também, que são cheios do Espírito Santo, quem está com a palavra, está com o Espírito Santo, também recebem. Só que como tem hierarquia, Deus deixou hierarquia nos céus e na terra. Então a hierarquia é essa. Deus deixou apóstolos, está escrito na Bíblia, nós vamos chegar lá. Apóstolos, pastores, bispos, e outros cargos no meio da igreja que não estão escritos na Bíblia, mas que são necessários, um líder de criança, um líder do Ministério Louvor, todos esses são profetas, profetas e profetisas. Então, quando eu falo na frente do povo, nós, os líderes que estamos, é porque existe uma hierarquia e todos ficam caladinhos ouvindo. Mas isso também não dá, não tem proibição de que a qualquer momento que Deus fala também para esse, não interrompe os líderes, mas depois eles podem pedir a permissão para passar aquilo que Deus falou para eles também. Então, o discipulador está explicando tudo o que eu comentei, passa para os discípulos, o discipulador também ajuda, conduz na leitura dos capítulos que são necessários ser lidos, mas depois que ele fez a parte dele, que passou, que está fazendo como deve ser, porque é o líder, está na frente desses profetas, né, e profetisas, aí quando termina, os profetas e profetisas que estão sendo discipulados, tanto o discipulador
como os discípulos, pode receber uma orientação de Deus dentro do que ouviu, e aí dizer, por favor, me permite, minha discipuladora, que eu diga isso que Deus está mostrando aqui dentro do que nós estudamos aqui, com a apóstola Rai, que a senhora pegou tudo e está passando para nós. Então, tem direito de falar. E o discipulador também disse, eu vou falar para vocês também algo que eu recebi aqui de Deus dentro desse assunto, que é um pouco a mais do que a apóstola falou, algo mais que Deus me deu, e fala. Agora, o que, que vai acontecer? O que vai ser feito de palavra que Deus entregou na hora, também deve ser passado para mim. Porque o profeta tem que ser julgado. Tanto a minhas comentários como de vocês. Se vocês passam alguma coisa que não foi do que Deus me entregou, eu também preciso saber. Porque está na Bíblia que os profetas falam e tem o direito de julgar se aquela profecia está realmente dentro da palavra. Vocês têm direito de fazer isso comigo e o direito de fazer isso com vocês. Por isso não pode ficar nada oculto. O que vocês recebem na hora do discipulado, passam para mim. Não tem nenhuma dificuldade. Hoje, com a gente com o celular na mão, só escrever. Olha, escreveu passar uma de hoje, a minha aula, Deus trouxe uma novidade aqui dentro do assunto que a senhora fez o comentário. Aí vai falar o que foi. E eu já chego no discipulado, quando for visitar, sabendo que naquele lugar Deus falou, através do discipulador, algo a mais do que tinha falado comigo. A mesma coisa o discípulo. Deus pode falar alguma coisa a mais pelo discípulo, que também é um profeta. Estamos na geração de profeta. Tem os líderes que estão na frente, porque Deus tem hierarquia, mas todos são profetas. O Senhor que falou, nos últimos dias, meus filhos e minhas filhas profetizarão, meus servos e minhas servas. Então, é de modo geral. Mas não é por isso que a gente não vai ter tudo organizado, porque tudo deve ser feito com decência e ordem. Temos líderes para dirigir e isso não impede que, quando eles terminam de falar o que Deus disse, como líder, algum possa ser também agraciado de passar alguma coisa que Deus entregou. Esse é o discipulado do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, e nesses dias está sendo 3 capítulos, pelo fato que o Senhor nos agraciou com a repetição dos assuntos. Estamos aqui nas repetições. Felizes pelo Senhor estar repetindo e a gente aprendendo mais, fazendo as leituras. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então, é capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 para lerem. E ficarem bem felizes, por Deus dar o privilégio de repetir o que ele fala e a gente assimilar mais. Então, acredito que hoje, depois do que Deus já nos mostrou, é o suficiente para vocês estarem aí recebendo mais de Deus através do que Deus me mostrou. E se Deus der diretamente a você, dá para mim o conhecimento. Por favor, não me deixe ficar fora do banquete. Deus entregou algo mais? Passa para mim. Isso é uma questão de fidelidade. É, fidelidade. Eu estou pedindo para vocês não passarem nada no discipulado que não me comunique. Não tem dificuldade, não é? A dificuldade qual é? Nenhuma. Só é a gente usar o tempo para o que é devido. Não ficar o tempo todo no Instagram, no Facebook, no YouTube, a não ser que seja pregando também o Evangelho. Se não for para pregar o Evangelho, não fique e use o seu tempo para fazer as coisas que Deus está lhe direcionando. É fidelidade, é nós estarmos transparentes em uma unidade. Deus falou comigo, eu passo para vocês. Deus falou com vocês, vocês passam para mim. Creio que por hoje basta, né? Discipulado bem rapidinho, com esses capítulos que vocês vão ler. Eu estou encerrando aqui minha gravação para o tempo ser cada vez mais menor e vocês estarem disponíveis para obedecer o que Deus entregou, mesmo que seja em 1 minuto, é útil. Tudo que Deus entrega é útil para nossas vidas. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus.